Graça e paz. Não sei quantos de vocês assistiram a abertura dos Jogos Olímpicos e o Comitê dos Jogos Olímpicos deu um show de cristofobia. Por quê? Porque apresentaram a imagem de Jesus na última ceia, representada por trans, homossexuais, drag queens e assim por diante. Um show entre aspas. Agora, o porquê um show de cristofobia? Por que eu pergunto um show de cristofobia? Porque se pode ter uma representação religiosa, ou seja, Jesus com seus discípulos na última ceia, representado por homossexuais, drag queens, trans e etc. E um surfista, no caso João Chianca, de Saquarema, não pode ou não pôde ter uma prancha personalizada com o Cristo Redentor. Por isso o título do vídeo é o Comitê Olímpico entre a cristofobia e a contradição, porque no artigo 50 eles dizem, lá no artigo 50 das regras, das normas do Comitê Olímpico, de que não se poderia ter nenhuma representação política, religiosa ou racial. E qual a diferença entre a abertura dos Jogos Olímpicos e os Jogos em si? Porque se pode ter uma representação que incita o ódio, que incita a revolta, nesta abertura representada ou apresentada para bilhões de pessoas ao redor do mundo? Muito contraditório. Muito contraditório. Então, eles foram muito infelizes nas suas colocações, nas suas observações. Isso mostra quão cristofóbicos o Comitê dos Jogos Olímpicos realizados em Paris são e como eles estão seguindo uma agenda pré-determinada, tá bom? Então, devemos pensar sobre isso. Pense sobre isso. Mas me deixe dizer uma coisa, os cristãos, eles foram realmente usados de maneira mais pejorativa e blasfema na abertura dos Jogos Olímpicos, participando desse grande espetáculo de forma tão pejorativa. Esse comitê que fala de tolerância, de diversidade e que se contradiz na sua propaganda, dizendo que não poderia haver nenhuma representação política, racial ou religiosa, fere os sentimentos de mais de 2 bilhões de cristãos ao redor do mundo. Agora, é interessante nós percebermos que os cristãos já participaram de muitos espetáculos, sabia? Muitos. No Coliseu de Roma, eram colocados para serem devorados pelos leões, enquanto a plateia se divertia. Nero tirava peles de animais, vestia nos cristãos e soltava-os dentro das matas para caçá-los e matar. Colocava um combustível no corpo dos cristãos e os pendurava nos postes de Roma para que fossem incendiados e assim iluminar Roma. Nero foi o imperador de Roma até o ano 68. Nós percebemos mesmo aqui no Brasil que há uma manipulação, não é? Por meio da mídia, uma mídia não 100%, mas muito tendenciosa. Algumas representações que já tiveram em algumas peças teatrais e filmes e documentários mostrando um Cristo homossexual e assim por diante, ferindo o sentimento dos cristãos, seja aqui no Brasil, seja no mundo. Isso mostra que há toda uma agenda global e cristãos, ou a fé cristã sendo marginalizada em todos os contextos. Mas me deixe fazer uma observação. A França está sob ameaça de ataques terroristas por grupos radicais.
A França, ela foi atacada no escritório da revista Charles Hebdo em 2015, tá? E várias pessoas morreram. E por quê? Porque foi feita uma imagem do profeta Maomé. O que eu vou dizer aqui, não estou incitando ódio em hipótese alguma, eu quero simplesmente evidenciar como existe uma agenda global cristofóbica, totalmente cristofóbica, que trata as religiões de maneira discriminada e preconceituosa. Depois do ataque ao escritório da revista Charles Hebdo, a comunidade europeia publicou uma matéria em 26 países, fazendo mais uma vez, publicando mais uma vez imagens do profeta Maomé. E no dia seguinte, a comunidade islâmica, principalmente em Londres, no Rio, na Downing Street, em Londres, foram fazer um grande protesto, dizendo assim: a democracia não pode ser uma fábrica de abusos. E nós, os muçulmanos, dizendo, nós, muçulmanos, amamos mais o profeta Maomé do que as nossas próprias vidas. Um outro evento que aconteceu em Londres em 2010, me permita citar aqui, mostrar quão covardes são aqueles que falam de tolerância, de respeito e até uma imprensa tendenciosa, não geral e 100% manipuladora. Sabe o que é que eles fizeram? Em 2010, na visita do Papa Benedito a Londres, eles colocaram, não é, uma empresa de sorvete, colocaram uma freira grávida, veja aqui a foto, chupando um sorvete. Então a democracia não pode ser usada como uma fábrica de abusos. Agora, por que fazem isso com os cristãos? Não estou incitando ódio. Agora, por que vocês são covardes, não falam nada sobre o Islã? Principalmente na França. Aqui no Brasil, eu nunca ouvi. Não estou dizendo que você tem que fazer, e Maomé tem que ser respeitado como o profeta do Islã, segundo o que eles creem, embora eu não creia assim, e digo abertamente que não creio assim. Mas por que vocês não fazem nada? Porque vocês são covardes. Porque vocês têm medo. Vocês podem causar bullying e desrespeitar o símbolo cristão, como fizeram na abertura dos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico, as peças teatrais e filmes, documentários que apresentam um Cristo homossexual, não é? Mas não conseguem fazer com o Islã, porque tem medo das retaliações. Não estou dizendo que você tem que fazer, eu estou simplesmente expondo quão covarde você é e quão tendenciosos vocês são nas suas abordagens. Mas me deixe dizer uma coisa, os cristãos sempre cresceram debaixo da perseguição. Roma foi impactada pelo poder do evangelho. Cristãos, ou cristianismo, quanto mais bate, mais se cresce. Que Deus abençoe a comunidade cristã aqui no Brasil, apesar de ter 360 milhões de cristãos no mundo que sofrem perseguição severa, o cristianismo continua crescendo, porque o poder sobre o qual vivemos e a mensagem que proclamamos, ela resiste a toda e qualquer situação, a toda e qualquer acusação e a todo e qualquer desrespeito. Que Deus nos abençoe e que salvem aqueles que assim procederam. Forte abraço, oremos pelos Jogos Olímpicos, oremos pelo Brasil, oremos pela igreja brasileira e pela igreja em todo o mundo. Deus abençoe.